Hoje eu vou pegar como versículo de referência João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha, você começar uma semana com um versículo desse é para dar um glória a Deus, assim, bem alto, para o inferno tremer de ódio, não é verdade? João capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. A parábola de hoje se chama a parábola O Caniço e o Jequitibá. À beira do rio viviam duas plantas diferentes. A primeira, muito frágil, um caniço, e a outra um bonito jequitibá. Dias após dia, né? O jequitibá humilhava o caniço. Certa manhã o jequitibá perguntou: por que Deus teria criado tão insignificante criatura? Aí o caniço retocou, né? Para que os insetos possam pousar. O jequitibá zombava, ria e perguntou: você não tem medo de morrer afogado com os pingos de água que os peixinhos deixam salpicar quando mergulham? Até que um dia, gente, uma noite, na verdade, começou a chover forte, muito forte. E o caniço, né, flexível, curvou-se na direção em que vinha a tempestade, em que a tempestade se aproximava, amedrontado, né, lógico, mas firme. Como ele era flexível, então ele conseguia, assim, se curvar e se salvar. O jequitibá, no início, dava gargalhada do esforço da pequena planta. Mas, ao contrário dela, por ser grande demais e ela era bem grossa, não podia se envergar como o caniço. Estava preso ao chão. A tempestade cada vez mais forte. No dia seguinte, o sol apareceu brilhando como nunca. O caniço estava vivo e feliz. Sacudiu, né, assim de leve, a água com a ajuda do vento. E ao olhar para o lado, se deparou com um triste quadro. O arrogante jequitibá, inerte com suas raízes à mostra. O caniço então diz: pobre arrogante jequitibá, sucumbira por não ser flexível. Com esta parábola, o que a gente aprende? E você aí? É um caniço, né? Capaz de enfrentar tempestades, capaz de ser maleável, de ceder, de esperar o tempo oportuno, ou você é um jequitibá? Orgulhoso, fechado, intransigente. Eu quero e peço a Deus para eu ser sempre um caniço. Quando eu olho para o meu tamanho, que eu sou pequenininha, né? E que as pessoas podem olhar para mim e ver uma fragilidade. Que menina frágil, perdão, tá? Podem olhar, nossa, ela é muito fraquinha. Nossa, ela é muito frágil. Sabem de nada esses inocentes, né? Quem vê tamanho não vê coração, não vê a nossa força que temos dentro de nós. Olha, se eu fosse ficar triste por causa do meu tamanho, eu nem saía de casa. Sabe quanto eu tenho? Eu tenho 1,53 m. Eu já nasci com 53 centímetros, que a minha mãe me disse. Ou seja, eu só cresci 1 metro. Daí você tira. Então, eu jamais sairia de casa se eu fosse pensar nisso. Mas ainda bem que eu sou tipo um caniço. Eu sou capaz de enfrentar as dificuldades. Tem semanas que eu não tô legal. Eu acho que todo mundo tem uma semana assim, né?
1 ou 2 semanas, que dá aquela dor de cabeça, dá aquela ansiedade, você sabe que não tem o que reclamar, apesar das dificuldades, da tristeza, ou de alguma perda, ou de uma situação financeira difícil, mas que mesmo assim você tem muito a agradecer, mas às vezes você está tão fraco que você não consegue ver essas bênçãos, né? Você não consegue. E ainda bem que temos o nosso Jesus, que nos ajuda a sermos flexíveis, a viver um dia após o outro. Gente, deixa eu só dizer que às vezes eu fico assim, ó, fazendo isso porque eu tô querendo gripar, tá? Mas não é Covid, não se preocupe. Mas eu tô só avisando pra vocês que às vezes sai um assobio, né? Porque eu tô com o nariz um pouquinho entupido. Mas que você seja um caniço. Não queira ser um arrogante jequitibá. Que adiantou dele, né? Ser forte, mas na hora de uma tempestade não conseguiu nem se curvar e simplesmente, no fim, acabou quase que morrendo com as raízes à mostra. Não se preocupe se você pensa que você é pequeno, ou no tamanho, ou que você não tem valor algum. Isso é coisa que o inimigo tenta colocar na cabeça da gente e usa pessoas para falar isso pra gente, para tentar nos convencer. Mas, ó, tô te falando hoje que toda vez que você se sentir mal, se sentir pequeno, né, se sentir orgulhoso também como Jequitibá, duro como um Jequitibá, mas nada flexível com os problemas, lembre de hoje eu falando para você que você tem valor, que você precisa saber lidar com os problemas que vêm por aí, que você precisa tirar uma lição de cada situação que você passa, e que você lembre de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: eu digo isso para que por estarem, né, unidos comigo, vocês tenham a paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, que eu venci o mundo. Lembra sempre de João 16, 33. Se sentiu triste, lembra de João 16, 33. Essa é a nossa parábola para a gente começar bem a semana. Mesmo que você esteja aí no fundo de uma rede, sem saco, sem paciência, sem vontade de nada, que tem dia que a gente tá assim, não quer ouvir nem que a gente é bonita. Na verdade, a gente não quer ouvir voz alguma, quer ficar no silêncio. Acontece isso com você? Comigo acontece muitas vezes. E aí você lembra que no mundo tereis aflições, mas não fique preocupado, tenha coragem, porque Jesus venceu o mundo. E se você é com ele, você também vai vencer.